Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite e eu já começo mais essa live, mais essa ação, esse projeto do professor Bernardo nessa quinta-feira, 29 de outubro de 2020, com muita alegria, com muito entusiasmo e sempre com vontade de trabalhar, porque aqui o professor Bernardo vem se apresentar como candidato a vereador do município de Linhares. E é por isso que desperta ainda mais essa vontade, esse desejo de podermos continuar esses 11 anos de trabalho em Linhares e, é claro, através desse projeto político, que a gente possa ajudar mais pessoas, que a gente possa criar novos projetos e sempre manter viva a qualidade de vida a cada um de nós. Essa é a minha missão, esse é meu propósito e essa é a escolha que eu fiz para mim. Então, como se diz, enquanto Deus me der força, eu vou caminhar no meu foco, trilhar o meu objetivo. Claro, sempre com as bênçãos de Deus e em seguida o apoio, o acreditar e o confiar de cada um de vocês. Eu escolhi isso para a minha vida e já iniciamos, portanto, esse projeto firme e forte. Porque quando a gente se pretende a ser um vereador, a representar a comunidade como um todo, não um segmento A ou B, mas representar todos os munícipes da sua localidade, é fundamental que cada vereador ele saiba o que é básico, as suas funções. Por isso me permita relembrar, já fizemos trabalhos, já falamos em lives anteriores, realmente que a função de um vereador é representar a sua comunidade. E representar é sinônimo de presentar. É estar presente com o seu povo. É ouvir as reivindicações. É entender a realidade daquela localidade. É estar presente. Representar uma comunidade é sinônimo de ser acessível ao seu povo. Isso é uma função do vereador. Uma outra função também importantíssima, o legislador ele tem um poder de legislar. Legislar significa de criar leis, de propor projetos de leis que venham a atingir de forma benéfica toda a sua comunidade. E é claro, o vereador também, além da sua função de representatividade, de ser legislador, ele também tem a função de fiscalizar. Fiscalizar os atos, as ações advindas do Poder Executivo. É importante, e por que eu falei isso? Que todas as propostas, e hoje não vai ser diferente, estamos aqui mostrando propostas, apresentando conteúdos, propostas e conteúdos essas apresentadas, sempre pautada em 3 pilares. Eu sempre costumo dizer isso. Todas as propostas que vamos apresentar, elas têm que ser propostas possíveis, factíveis, que dá para ser cumprida. E é claro, tem que gerar resultado, tem que gerar benefício para a comunidade. E o terceiro pilar, pessoal, que seja de atribuição do vereador. E é por isso que eu pedi licença e agradeço a atenção de vocês para que fique claro que o papel de vereança é o papel de representatividade, é o papel de ser legislador e é o papel de ser fiscalizador. Tá vendo? É muita coisa que o vereador pode fazer para ajudar a nossa localidade. É pensando assim que nós conseguimos pensar, ouvir pessoas, ouvir profissionais da área e através de estudos, indo na comunidade, dialogando, portanto, com as pessoas, entendendo a realidade de cada localidade, de cada bairro, que muitas das vezes se difere de um para outro, mas é estar conectado com o município, é que a gente pode pensar e propor propostas, projetos, mais uma vez, possíveis, que gera resultado e de acordo com a atribuição do vereador. E hoje não vai ser diferente. Avançando um pouquinho mais nessa nossa conversa, eu queria chamar a atenção que as propostas desta semana se basearam em 2 pontos importantíssimos da comunidade. A agricultura, viu o vídeo de terça-feira? Gostou?
se você não tiver oportunidade, dá uma roladazinha aí no Facebook ou no Instagram, que você vai ver ele lá, ele fica gravado. E hoje nós vamos falar, portanto, sobre meio ambiente. Não tem como falarmos de educação, não tem como propor propostas na área de saúde, eu vou até mais. Não tem como falarmos de segurança pública, o professor Bernardo, todo esse seu projeto, ele está falando de tudo um pouco, e você vai saber por quê. Não tem como falarmos, portanto, de cultura, de turismo, se não tivermos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um meio ambiente que, de fato, preserve a nossa existência e, é claro, nos proporciona uma qualidade de vida. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, por mais, e nós estamos aqui na qualidade de candidato a vereador, por mais que o professor Bernardo, falando de mim, ele já tem uma linha, ele já tem, como se fala, um projeto, uma pegada na educação, um viés na área social, devido a esses 11 anos de convivência e de conexão com o povo, mas na medida que ele se propõe a representar uma comunidade como um todo, ele tem que conhecer as outras esferas. Ele tem que estudar o que é um meio ambiente, o que é uma segurança pública, o que é um turismo, o que é um emprego em renda, o que é, consequentemente, uma infraestrutura, uma mobilidade urbana. Se você se dispõe a se lançar para um patamar de representatividade de toda uma comunidade, concorda comigo que por mais que você já tenha uma pegada, uma atribuição naquela sua área, você precisa navegar, conhecer minimamente todas essas outras demandas, porque se você for parar para pensar, está tudo conectado entre si. Consegue entender o que eu quero chegar? Conseguem perceber que educação, saúde, lazer, segurança são temas da sociedade que eles devem ser pensados em uma conexão, em uma interdisciplinariedade e não ser pensados de forma estanque. É por isso que a gente precisa entender que o papel do vereador é um papel também não só de representar, legislar, de fiscalizar. Eu diria um quarto atribuição, é de estudar, é de se capacitar, conhecer de tudo um pouco, porque aí ele representa bem o seu povo, porque aí ele legisla bem, aí ele consegue fiscalizar as ações do executivo, quaisquer que são os temas de conexão com a comunidade. Percebeu aonde eu quero chegar? Pois bem, hoje é meio ambiente. E aí eu quero simplesmente deixar claro, avançando com vocês nessas ideias, nessas propostas sobre o meio ambiente, é fundamental que a gente responda uma pergunta que todo mundo sabe. Parece-me que eu estou sendo contraditório, mas estou. É aquela pergunta: qual a importância do meio ambiente para a comunidade? É uma pergunta básica, uma resposta óbvia, simples, mas que eu peço licença para falar. Meio ambiente tem a ver com a manutenção e com a condição de existência das pessoas. O meio ambiente, portanto, ele tem a ver com a própria existência do ser humano. Eu acredito que só por falar do objetivo da importância de se preservar, conservar o meio ambiente, que ele está conectado à vida, à qualidade, ao bem-estar, nós pararíamos a nossa conversa aqui agora. Não precisaríamos nem avançar enquanto se fala de meio ambiente, porque se o meio ambiente saudável ele está ligado, interligado a uma condição de vida, à existência humana, então parece-me que é óbvio que a gente olhe, que a gente cuida, que a gente pontue demandas, agendas relacionadas ao meio ambiente. Mas eu preciso avançar. E eu preciso avançar porque nós percebemos que quando falamos de meio ambiente, como nós vamos falar de algumas propostas, de alguns projetos que foram frutos de estudo, de diálogos, de conversas com profissionais, nós temos que entender, gente, a extensão, a abrangência do que vem a ser meio ambiente. Porque as propostas que nós, enquanto vereador, irá propor, é propor de acordo, ou melhor, é propor
em sintonia com a abrangência do que vem a ser esse conceito. O que eu estou querendo dizer para isso? Quando a gente fala de meio ambiente, nós temos o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente de trabalho. Bacana? As propostas que nós devemos fazer, elas devem compreender todos esses tipos de meio ambiente aqui, ó. Ó, se liga aí. Meio ambiente natural, água, ar, o solo, a fauna, a flora, projetos para preservar isso. O meio ambiente artificial, edifício, rua, praça, avenida, consegue entender? Projetos para trabalhar com o meio ambiente artificial. O que é o meio ambiente cultural? Monumentos históricos, comidas típicas, cultos religiosos, costume. O que é o meio ambiente do trabalho? O local de trabalho, equipamentos de proteção. Tudo isso, esses vários tipos de meio ambiente, nós dividimos e exemplificamos para você ter uma visão de uma forma mais didática. Mas quando nós formos fazer e apresentar propostas e projetos sobre esse meio ambiente, a gente tem que ter ideia que o meio ambiente é um só. Não é verdade? Nós temos que pensar isso em conjunto, porque o meio ambiente é um. Pouco importa se é cultural, nos exemplos que eu dei, se é artificial, se é de trabalho, se é natural, pouco importa. Ele é um e tem como objetivo preservar a vida e dar qualidade de vida às pessoas. Então, se eu consigo entender a importância do meio ambiente, se eu consigo entender que existem vários tipos de meio ambiente, mas todos significa é um só, eu consigo agora colocar um sinalzinho de igual e dizer para vocês o seguinte: vamos para as propostas? Vamos para os projetos? E aí, pessoal, que vem o momento de sairmos da teoria e colocarmos essas propostas, fruto de conversas, de diálogos e de estudos, colocar na prática. E são propostas simples, possíveis, que dá para fazer, porém precisa de boa vontade. Quer ver a primeira delas? E aí a gente avança? Temos que fazer, por que não? Um projeto de lei, já que é função do vereador legislar, um projeto de lei para que nas organizações curriculares das nossas crianças e adolescentes coloque alguma disciplina, algum conteúdo, alguma atividade relacionado à educação ambiental. Concorda comigo? É claro que esse projeto de lei, ele não vai ser escrito de acordo com o nosso achismo. A gente tem que chamar as pessoas para dialogar. A gente precisa conversar, entender as diferenças e chegar num denominador comum. Então perceba que educação ambiental é uma ideia, é uma proposta, é uma ação que dá para ser levado de alguma forma para as nossas crianças e adolescentes, para que desde novo já comece a despertar essa consciência de preservação. Porque se você é consciente ambientalmente, você é consciente socialmente, você desperta seu espírito cívico. Uma segunda proposta, e a gente avança, e é importante aqui deixar isso para vocês, já até me falaram isso. Ô professor, seria interessante nós termos, nos próprios meios de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores, ou até mesmo sugerir ao Poder Executivo que haja no site, né, ali do Poder Executivo Municipal, da Administração Pública Municipal, uma espécie de portal do meio ambiente. Um cartão postal para que uma pessoa, por exemplo, é muito interessante que não é de Linhares, entre ali e veja quais são, vamos assim dizer, os recantos de meio ambiente que nós temos a oferecer no nosso município. As lagoas discriminadas, tem a ver com o meio ambiente, a Reserva Natural da Vale, a Floresta Nacional dos Goitacazes, não é isso? O litoral, parte da Mata Atlântica que está ali na Reserva Natural da Vale, eu falei. Então, a fauna, a flora. Então, deixar uma forma transparecer a realidade do nosso município no que diz respeito ao meio ambiente. Isso é uma forma de respeito,
de uma forma de valorização, de uma forma de informar para pessoas, olha, o nosso município, ele conserva, ele preserva, ele acredita, ele valoriza o meio ambiente. Olha no nosso portal e olha as ações que estão sendo feitas em prol do meio ambiente. Isso é transparência, isso é mostrar serviço, que pode ser até práticas positivas para outros municípios. Uma outra proposta, e aqui a gente apresenta essas ações, mas claro, sempre deixando aberto para vocês. É para mostrar que nós estamos estudando, conversando, gerando conteúdo e mostrando o trabalho. Isso que é o importante. Uma outra proposta, pessoal, programa para coleta seletiva de lixo. Importantíssimo que nós, enquanto vereadores, se atentamos para esses tipos de ação. Coleta seletiva de lixo, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já sabe dos benefícios que são feitos. Vamos ver como que está esse programa de coleta seletiva aqui no nosso município? O que está sendo feito? O que precisa ser melhorar? Tem em todos os bairros? Por que tem nenhum e tem em outro? Ou não tem em nenhum? A ideia é arregaçar a manga e partir para cima. Sim, é propor programas, sim, de coleta seletiva de lixo. Só traz benefícios, facilita a reciclagem e o meio ambiente agradece. Falando de meio ambiente, eu quero rapidinho, também vamos embora, tem muita proposta, tem muita ação, tem muito conteúdo, eu quero trabalhar, a gente precisa trabalhar, mas eu preciso que vocês confiem e apoiem e confirmem. Quer ver uma outra? Que a gente precisa, enquanto vereador, enquanto legislativo, a gente tem que ser parceiro. A gente tem que entender as funções dos órgãos municipais, das autoridades municipais que trabalham, que cuidam do meio ambiente, enquanto vereador, ser parceiro. E aqui eu vou ver uma situação que a parceria em Linhares é fundamental quando nós tratamos de lagoas urbanas. Vide a Lagoa do Meio, a Lagoa do Aviso. Nós precisamos conversar, dialogar com as autoridades competentes de meio ambiente do município para propor medidas para que essas lagoas elas sejam revitalizadas. E aqui eu posso sugerir uma. Vamos identificar se as tubulações que vêm das casas das pessoas, elas são tubulações não clandestinas e irregulares. Se as tubulações, como que elas estão conectadas às redes de esgoto, conectadas às águas pluviais, é preciso que haja mutirão para ir de casa em casa, verificar como que está essa tubulação, aonde que o esgoto cai, questões relacionadas a saneamento básico. É preciso, portanto, que o vereador conheça, até para propor essa parceria e poder sentar numa mesa com as autoridades competentes do meio ambiente e saber conversar, e saber propor, saber entender e apontar sugestões. É por isso que o vereador precisa conhecer, pessoal, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós temos esse Plano Municipal de Saneamento Básico. Lembra que eu falei que 3 são as funções dos vereadores: legislar, representar e fiscalizar. O professor Bernardo apresenta uma 4ª, que é capacitar, que é estudar. Até para eu representar você, até para eu propor um projeto de lei em benefício da sua comunidade, do seu bairro, até para que eu fiscalize, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar naquilo que eu estou fazendo. Concorda? Então a gente tem que estar o tempo todo ativo. Se é isso que o professor Bernardo se propõe a ser, um representante da comunidade, ele tem que já entrar sabendo dessas suas funções e dessa sua conexão full time com o próprio município. É isso que a gente precisa. Por isso que conhecer um plano municipal de saneamento básico é um exemplo de tantos outros que o vereador precisa se capacitar, estudar e fazer as suas funções efetivamente acontecer. Vamos aumentar os espaços verdes no nosso município. Vamos propor processos de jardinagem, processos que tornem o nosso município mais verde, mais saudável, mais atrativo. Que praças que precisam ser revitalizadas, que a gente proponha projetos para que se revitalize. Por isso que o vereador ele tem que andar, ele tem que navegar, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Isso é importante. Uma outra situação também é fundamental, e a gente, tá vendo? Pá e bola, pá e bola. Tudo que eu estou falando é possível fazer, gente? Tudo que eu falando gera resultado? E tudo que eu estou falando não é de atribuição do vereador?
Vamos mais um pouquinho, que o tempo ainda da live nos permite, porque tem coisa, a gente quer trabalhar. Estou empolgado quando a gente fala dessas propostas enquanto candidato a vereador, que a gente quer fazer a coisa acontecer. Uma outra, rapidinho, o vereador ele tem uma função muito bacana também, quando ele representa a comunidade, é propor, elaborar audiências públicas, seminários, para a gente discutir e conscientizar a população de assuntos relacionados ao meio ambiente, responsabilidade ambiental, saúde do trabalhador do campo. Gente, é tão bom, é tão gratificante a gente conhecer, levar informação para a população, e não tem coisa melhor do que se fazer isso em seminários, em congressos, seja presencial ou seja nessa nova modalidade online, audiências públicas, trazendo especialistas da área, envolvendo a comunidade, que se façamos eventos desse aqui na sede e que a gente leva no interior. Isso não demanda muito. Isso dá para ser feito com boa vontade. Eu vou mais um. Eu acho que tem tempo. Vamos falar mais uma proposta que a gente vem estudando e está no nosso plano de mandato, se assim vocês confiarem na gente para que a gente implemente essa situação. Conselhos municipais voltados ao meio ambiente. Pessoal, eu sempre bato na tecla. Um vereador, para conhecer a comunidade, além de andar, conversar com lideranças e com o povo, ele precisa fazer presente nos conselhos municipais. E o de meio ambiente não é diferente. Porque ali nós temos representantes da sociedade civil, usuários, poder público. É um momento que é um espaço totalmente democrático. E o vereador, ele tem que se fazer presente e entender os acontecimentos e as atualidades que o conselho proporciona. E quando falamos em conselho, eu lembro de uma outra função, de uma outra proposta. Precisamos acompanhar os conselhos, participar e sermos parceiros, mas a gente precisa também, fundamental, lembra que eu falei que nós temos uma função de fiscalizar? Vamos fiscalizar o recurso do Fundema, o recurso, os fundos, as verbas públicas que são destinados ao meio ambiente. E vamos propor ampliação, programas, projetos de meio ambiente junto a esses órgãos competentes. Por isso que a gente tem que conhecer, estudar, gostar do que faz. E aqui eu queria exatamente finalizar com vocês. Não preciso nem dizer que o vereador ele também deve navegar e mergulhar quando se falamos de lagoas rurais. Linhares, a cidade que mais possui lagoas no estado do Espírito Santo. O IBGE constatou 75 lagoas. É a cidade que realmente ela compreende 84% de espelho d'água do nosso município, do nosso estado. Como, enquanto vereador representante da comunidade, a gente não se conectar com os problemas das nossas lagoas e entender a comunidade ribeirinha, o povo como um todo, para que a gente proponha sempre projetos, melhorias e programas em prol dessas lagoas rurais. Mas eu queria apenas dizer para vocês e finalizar a minha fala. Lembra que eu falei há pouquinho que nós devemos pensar todos os segmentos de uma forma conectada? O turismo, a educação, a saúde, o lazer. Aqui eu quero propor a rota do turismo. Ué, professor, você não está falando de propostas de meio ambiente? Sim, mas quando a gente fala a rota de um turismo ambiental, por que não fazemos uma rota que ligue lagoa ao litoral, à cachoeira, à montanha, ao meio ambiente artificial, o centro, fazendo uma verdadeira rota do turismo que, consequentemente, vai ser uma rota ambiental. Consegue entender essa interdisciplinaridade? Isso gera emprego, isso gera renda, isso desperta o empreendedorismo. Pessoal, esse é um pouquinho das nossas propostas relacionadas ao meio ambiente, que é com muito prazer e é com muita vontade que eu falo com vocês de cabeça erguida, sentindo-se preparado para enfrentar os desafios e enfrentá-los com trabalho, transparência, prestação de contas. É isso que um vereador deve fazer, é mostrar conhecimento, é falar daquilo que é possível, daquilo que gera resultado e daquilo que ele pode fazer. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta, trabalho. Por isso eu confio e peço essa confiança de vocês e eu
Finalizo a minha fala desejando uma ótima noite, um restinho de semana, mas claro, professor Bernardo sempre a serviço de todos. Candidato a vereador do município de Linhares, pelo número 43123. Muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição e a serviço de cada um de vocês. Forte abraço, gente.